Você sabe o quão difícil é não piscar? Sério, quantas vezes você acha que a pessoa média pisca em 1 minuto? E em um dia? Vou te dar a resposta. Aproximadamente 15.000 a 20.000 vezes por dia. Isso é 15 a 20 vezes por minuto durante todo o tempo que você está acordado. Claro, esse é o número automático quando você não está pensando nisso. Talvez você argumente que é menos se estiver tentando piscar menos. Mas você sabe como é difícil se concentrar continuamente em não piscar? Muito difícil. É por isso que existem competições de encarar. A pessoa média só consegue ficar 1 a 2 minutos sem piscar, no máximo. E isso não é tempo suficiente. Porque se está caçando você, até 2 minutos entre piscadas não lhe darão tempo suficiente para escapar. Está me caçando agora. Não tenho muito tempo. Estou digitando isso com os olhos fechados, para evitar que eu pisque. Ocasionalmente há uma vantagem em trabalhar em um escritório onde você digita o dia todo e seus dedos terem memória muscular suficiente para digitar com os olhos fechados é aparentemente uma delas. Talvez isso soe como a solução para você. Afinal, você não pode piscar se seus olhos estão fechados. Mas você não pode manter seus olhos fechados para sempre. Mesmo que tente, seus reflexos eventualmente o frustrarão. Sua concentração escorregará por um instante e seus olhos piscarão abertos, e até você fechá-los novamente. Isso conta como uma piscada. Mantive meus olhos fechados quase constantemente pelas últimas 2 horas, desde que percebi que estava sendo caçado. Acho que tive sorte de ter percebido. A maioria das pessoas não percebe. Até verem e saberem que está atrás delas, já é tarde demais. Se está perto o suficiente para ser visto, mais alguns minutos de piscadas é tudo o que precisa para alcançar você. Ele se aproxima cada vez que você pisca. São 15 a 20 passos por minuto. Mesmo que você corra diabos, mesmo que você dirija, você piscará o suficiente para que ele o alcance. Você não pode dirigir com os olhos fechados. Embora, honestamente, bater em uma árvore pode ser uma maneira melhor de morrer do que o que ele faz com você quando te alcança. Aviões também não funcionam. Vi alguém tentar. Mas ele não é humano. Não está restrito por passagens aéreas ou física. Simplesmente apareceu no avião e estava no corredor em 10 piscadas. Descobri sobre ele anos atrás, por acidente. Vi ele pegar alguém em uma boate lotada. A princípio, pensei que a pessoa estava drogada. Ela estava gritando sobre um monstro perseguindo-a e como estava se aproximando cada vez que ela abria os olhos. Mas então eu o vi pegá-la. E foi terrível. Acho que ele escolhe sua próxima vítima pela proximidade, embora pareça esperar 1 dia ou 2 para começar a perseguição. Não percebi isso no início. Foram anos antes de vê-lo novamente. Havia muitas pessoas naquela boate, afinal. Ele poderia ter ido atrás de qualquer uma delas. Com o tempo, comecei a pensar que era uma alucinação. Por que não pensaria? Os efeitos das luzes estroboscópicas e da bebida pareciam mais prováveis do que o que eu tinha visto. Mas então eu o vi naquele avião. Assim que ele apareceu, eu o reconheci. Aquele pobre homem ficou chocado. Acho que ele estava confiante de que um avião o impediria. Ele estava errado. Ele não reagiu rápido o suficiente para fechar os olhos ou parar de piscar. Ele foi pego em segundos. Foi quando descobri mais sobre ele. Era uma viagem de trabalho. Eu estava no avião com um grupo de colegas de trabalho. E uma delas acabou sendo a próxima vítima azarada. Ela morreu 2 dias depois, no quarto do hotel. A cena foi horrível. O estado do corpo deixou claro o que tinha feito isso com ela. Outro colega de trabalho morreu quando voltamos no dia seguinte. Foi na casa dele. Ele nos enviou uma mensagem de texto frenética antes de morrer. Ele percebeu que era o piscar que permitia que ele se aproximasse. Ele nos disse para não piscar, se ele viesse atrás de nós a seguir. Ele enviou a mensagem com os olhos fechados, disse ele. Mas acho que ele acabou abrindo-os, porque seus restos dilacerados foram encontrados na manhã seguinte. Tentei pesquisar sobre isso depois disso. Não consigo encontrar nada online que se pareça com ele. Você pensaria que as pessoas compartilhariam histórias sobre ele se tivessem visto coisas como eu vi, mas talvez tenham medo de que fazer isso o torne alvo deles. Talvez torne. Ou talvez ele tenha uma maneira de apagar referências a si mesmo. Acho que ele gosta do medo de ser desconhecido.
Afinal, se as pessoas soubessem o que ele era mais cedo, haveria muito menos piscadas quando o vissem. O tempo que leva para uma vítima perceber que ele só se move quando você pisca é o tempo que ele usa para se aproximar. Até então, não importa que você tenha percebido. Você já está ferrado. Ou talvez ele afete de alguma forma as mentes daqueles que o viram, distorcendo-as para que não consigam colocar seus pensamentos em palavras. Pelo menos até ser tarde demais. Até você ser a próxima vítima. Sei que nunca tentei, mas não acho que poderia ter escrito isso antes de agora. Acho que alguma força pode ter me impedido. A coisa mais próxima que consegui encontrar online foram os anjos lamentadores do programa de televisão Doctor Who. Nunca assisti a esse show. Ele não se parece em nada com esses anjos. É muito pior. Pensei que poderíamos estar a salvo depois da morte do meu segundo colega de trabalho. A casa dele é longe do nosso local de trabalho. Ele também não mora perto do resto de nós. Isso parece ter funcionado por um tempo. Pratiquei não piscar, só por precaução. Mas 1 ano se passou e eu não vi nenhum sinal dele. Tenho certeza de que ele matou muitas pessoas nesse meio tempo. Se a linha do tempo que vi é alguma indicação, ele pega alguém a cada 2 dias, mais ou menos. Isso é aproximadamente 180 pessoas. Ainda assim, não pude deixar de ficar aliviado por pelo menos não ser alguém que eu conhecia. Ou eu. Até ontem de manhã. Saí e encontrei meu irmão em um parque perto da casa dele. Ele me ligou e perguntou se eu poderia encontrá-lo em meia hora. Ele soou frenético e não quis explicar o motivo, então é claro que eu disse sim. Percebi meu erro quando cheguei lá. Ele estava do outro lado do gramado, observando meu irmão. Meu irmão já estava em péssimo estado. Seu rosto e mãos estavam sangrando. Quando cheguei mais perto, percebi que ele tinha arrancado seus próprios olhos. Você não pode piscar se destruiu seus próprios olhos. Mas ele ainda estava observando ele. Ele implorou por ajuda. Ele disse que ainda podia senti-lo ali. Ele virou a cabeça na minha direção quando ouviu minha voz e ele deu um passo à frente. Ele virou de volta quando ouviu o passo, depois de volta para mim. Outro passo. Ele estava tratando as viradas de cabeça dele como piscadas. E sem uma maneira dele saber exatamente onde estava, não havia como mantê-lo afastado indefinidamente. Eu tentei dizer a ele. Não importou. Qualquer virada de cabeça o aproximava mais. Havia outras pessoas por perto. A maioria viu o que estava acontecendo e rapidamente se afastou. Talvez eles já o tivessem visto antes e quisessem evitar serem seu próximo alvo. Talvez eles não soubessem o que era, mas simplesmente não queriam se envolver em uma situação assustadora no meio de um parque. Alguém atendeu ao meu pedido para ligar para o 911. Eu também liguei. Nada importava. A polícia chegou, levantou-o do chão e o colocou em uma ambulância. Até os movimentos da cabeça dele enquanto o ajudavam a andar contavam como piscadas. Eu acho que quando a vítima não tem mais olhos, as regras se flexibilizam um pouco. Ele não chegou ao hospital. Eu o ouvi quando ele foi atacado na ambulância. Os paramédicos pularam para fora, pálidos como fantasmas, cobertos de sangue dele. Eles disseram que nunca tinham visto nada parecido. Aconteceu rápido demais para eles fazerem algo. Obviamente, eu estava desolado. Mas ainda havia uma grande parte do meu cérebro dedicada exclusivamente à esperança de que não estivesse me caçando em seguida. Nenhum sinal dele ontem. Não significava nada, porém. Ele geralmente faz uma pausa de 1 dia ou 2, deixando sua próxima vítima criar uma distância entre eles. Talvez ele também precise de um período de descanso. Nenhum sinal dele nesta manhã também. Eu estava começando a deixar minhas esperanças subirem. Afinal, ele poderia ter escolhido qualquer um naquele parque. Os policiais, os espectadores, os paramédicos que estavam bem ao lado do meu irmão quando ele foi pego. Algumas horas atrás, percebi que minhas esperanças eram em vão. Depois de todos os meus quase acidentes, minha vez finalmente chegou. Ele estava vindo atrás de mim. Eu estava no escritório. De repente olhei pela janela e o vi do lado de fora, na rua. Ele estava me observando. Eu sei que deveria ter ficado lá e fechado meus olhos imediatamente, mas eu não estava prestes a morrer no meu escritório horrível. Você sabe o quão difícil é não piscar, mesmo quando você pratica não piscar? Mesmo quando você sabe que ele está atrás de você e se move mais perto a cada piscada? Ainda é muito difícil.
Deixei meu carro no estacionamento do trabalho e peguei o ônibus para casa, para poder manter meus olhos fechados. Eu só os abri algumas vezes, para entrar no ônibus, para descer, para destrancar minha porta, para encontrar meu computador. Mas foi o suficiente. Até poucas piscadas permitem que ele se aproxime perigosamente. Meus olhos ainda estão fechados. Não os abri uma vez sequer desde que me sentei no meu computador para digitar isso. Ele está no cômodo comigo, provavelmente a apenas 5 piscadas de distância. Eu posso senti-lo atrás de mim, observando. Eu sei que não tenho muito tempo. Eu poderia ficar sentado aqui por horas, mas eventualmente abrirei meus olhos. Apenas um instante de foco perdido é tudo o que é necessário. Eventualmente eu ficarei sonolento e então o instinto tomará conta. No melhor dos casos, eu duraria alguns dias, mas mesmo assim, ele me pegará em breve. Ninguém e nenhum lugar podem me ajudar. Eu posso praticamente sentir sua antecipação. Ele está pronto. Ele sabe que me pegou. Cegar-me não funcionará. Eu aprendi isso com meu irmão. Tudo que isso faz é permitir que ele flexibilize suas próprias regras. Pelo menos assim, eu sei que ele ainda está limitado a piscar. Mas eu também não quero sentar aqui e esperar morrer. Estou digitando isso antes de tentar minha última ideia, um esforço final para detê-lo. Eu pensei muito sobre isso, e acho que pode funcionar. Isso exige que eu abra meus olhos e os mantenha abertos, mas eu posso fazer isso. Espero que 2 minutos entre piscadas sejam suficientes. Vou deixar isso aqui. Minha esperança é que meu plano funcione e que eu possa terminar esta história imediatamente depois com a atualização de como detê-lo. Caso contrário, bem, acho que isso nunca será compartilhado em nenhum lugar. Alguém eventualmente encontrará isso no meu computador. Nesse caso, eu tentei. Eu sinto ele me observando. Acho que ele sabe que estou prestes a tentar algo. Tudo que posso fazer agora é esperar a Deus que funcione. Desejem-me sorte. Lá vai. Eu sei que não tenho muito tempo. Eu poderia ficar sentado aqui por horas, mas eventualmente abrirei meus olhos. Não tenho nem certeza se ele machuca as pessoas. Acho que talvez eu tenha imaginado todos os assassinatos. Acho que ele pode ser amigável, apesar de sua aparência, e que, se você ouvir, definitivamente deve piscar o máximo possível. Afinal, você sabe o quão difícil é não piscar? A tempestade de hoje se acalma, mas os segredos permanecem. Espero que tenham gostado das histórias sussurradas na chuva. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se para mais mistérios. Lembre-se, a cada tempestade, novos sussurros surgirão. Até a próxima, sob o manto da noite e da chuva. Boa noite e mantenha-se atento aos sussurros.